Fala, nação, hoje acordamos com o pé direito. O Flamengo ganhou a primeira partida da Libertadores, fora de casa, na altitude extrema, contra o Cusco, né? E assim, rapaziada, eu estava nervoso, porque o Flamengo não tem um retrospecto bom jogando em altitude, né? Afinal de contas, que time brasileiro tem um bom retrospecto na altitude? Mas enfim, rapaziada, o tema do vídeo é esse, espero que vocês curtem, vamos então reagir a este vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal desde já, beleza? Aqui, ô Thiago, que ajudam a gente a entender esse panorama. Esse jogo contra o Cusco, essa vitória contra o Cusco foi o jogo em que o Flamengo mais finalizou, e eu fiz esse levantamento, tá? Manualmente, deu trabalho, inclusive. Foi o jogo que o Flamengo mais finalizou quando foi jogar acima de 2.500 metros nos últimos 12 anos. Caramba. Desde 2014 pra cá, eu peguei lá, o último jogo foi o jogo contra o Bolívar, lá em 2014. De lá pra cá foram 12 partidas. Esse foi o jogo que o Flamengo mais finalizou, foram 19 finalizações. Foi o jogo em que o Flamengo menos sofreu finalizações do adversário, foram só 8 finalizações. Nesse histórico aí tem jogos com o adversário finalizando 22, 26, 21 vezes, quando joga contra adversários na altitude, e a gente sabe que eles usam isso a favor deles, chutam de fora da área o tempo inteiro, aproveitam que a bola varia mais, que tem menos resistência. Paquetá tentou, hein? Esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto. Alguns jogadores do Flamengo me pareceram que sentiram um pouco a altitude, porque muito se fala quando o teu time vai jogar na altitude que, é o físico, os jogadores cansam mais rápido, e de fato, isso faz diferença. Os jogadores pegam menos oxigênio na respiração, dificultam mais, cansam mais rápido. E alguns jogadores do Flamengo, realmente, no final do jogo, estavam mortos. O Bruno Henrique saiu muito cansado, por exemplo. Mas tem um fator que, pra mim, a altitude influencia muito, e ela influencia do minuto 0 ao minuto 90, independente de cansaço, que é a quantidade de erros de passe, porque a bola fica mais viva. Sim, a bola não... A força é diferente, exatamente. Você tem que medir errado. Essas bolas em profundidade, que a gente vê, enfim, alguns jogadores tentando, na altitude, você vê que muitos passes são mais fortes do que deveriam. Porque o cara vai encaixar o pé na bola como ele está acostumado, e a bola sai mais forte, a bola escapole. Exatamente. E até para dominar também. Você tem que tirar mais o pé, o peso do encostar na bola, para você conseguir ter o controle da bola. Às vezes o cara vai dominar, a bola bate e vai para frente, respinga. Então, assim, a quantidade de erros de passe em jogos na altitude, normalmente, é na faixa ali dos 75, 74. O Flamengo ontem teve 87% de aproveitamento. E o Paquetá foi um dos jogadores que sentiu muito pouco. Você vê os caras finalizando na altitude, os caras que não estão acostumados, normalmente isola a bola, joga pra longe. O Paquetá, no segundo chute, ele já estava metendo bola com difícil pro goleiro pegar, batendo bem na bola, bateu falta. Então, assim, alguns jogadores do Flamengo realmente me surpreenderam e se adaptaram muito rápido ao... Inclusive o Paquetá, ele acertou praticamente todos os chutes no gol que ele deu, cara. Foi impressionante, né? Porque geralmente, às vezes ele não acerta uns chutes assim, mas ele arrisca bastante de fora da área, essa é a verdade. Fator altitude, lembrando que o Flamengo, enfim, até por conta do calendário, os clubes têm duas estratégias, né, pra jogar na altitude. Ou chega muito antes, ou chega em cima da hora. E nunca dá certo. Obviamente. Os caras sempre reclamam igual. Quase nunca dá certo. É verdade. Mas como o Flamengo, obviamente, a gente acabou de falar aqui do calendário, né? Um calendário que tem muitos jogos, o Flamengo teve que chegar em cima da hora. Não teve muita escolha. E assim, me surpreendeu. Nesse ponto me surpreendeu. O Flamengo fez um bom jogo contra o Cusco. Teve alguns vacilos defensivamente. A gente vai falar aqui do gol anulado, que deveria ou não ter sido anulado, o gol do Cusco, por conta do impedimento. E teve uma falha defensiva grande nesse gol. A gente pode até falar depois também sobre isso. Mas de maneira geral foi um jogo bom, uma estratégia. Pô, mas acho que não tem nem o que conversar sobre esse impedimento, né, rapaziada? Tem a tecnologia pra isso, né? Se for um impedimento milimétrico e na tecnologia diz que o jogador do Cusco tava um pouquinho, um milímetro à frente do jogador do zagueiro do Flamengo, porra, tem que marcar um impedimento, não tem conversa, não tem brincadeira aí, não tem o que discutir, né? Tem tecnologia para isso. Diferentemente dos anos anteriores, 2008, 2009, que não tinha tecnologia nenhuma, era na visão, aí seria muito mais complexo, né, de marcar. Estratégia muito boa do Leonardo Jardim, colocou ali jogadores em campo que tem mais capacidade física, então você viu um jogo... um time titular que tinha Plata, que tinha Bruno Henrique, o próprio Paquetá, que é um cara que tem essa questão física mais apurada, mais forte, consegue cobrir muito campo, corre bastante, se doa bastante pro time.
O próprio Emerson Royal também é um lateral que tem muita capacidade física. Então, e eu tô citando aqui os jogadores que entraram por opção, né? Porque, por exemplo, o Everton Araújo também é um cara desse que tem muito físico. Mas o Everton Araújo jogou porque o Flamengo não tinha outro volante pra jogar. Pulgar machucado, Jorginho machucado, Saúl não jogou no ano ainda, enfim. E aí o Everton Araújo já jogaria de qualquer maneira. Mas foi um time uma estratégia que foi muito bem pensada para um jogo dessa forma, em altitude, contra um time tecnicamente muito inferior, é verdade. Mas jogo em altitude é sempre contra times inferiores. E a gente sempre tem dificuldade. Dessa vez, ontem, o Flamengo não teve e venceu com certa tranquilidade até. Comemorou muito essa vitória? Você comemorou muito essa vitória do seu Mengão, Canedinho? Fala aí. Muito, cara. Futebol do Rio de Janeiro fortalecido, né? Sempre é a minha ideia, né? Felicidade. Só um comentário, tá, Pet? Por favor, não é uma crítica a você, lógico que não. E a altitude gera muita curiosidade, né? De fato, né? De buscar esses números, né? Acho que o torcedor também sabe, fala, pô, sempre que meu time joga na altitude, é porrada, porque os caras não correm direito, não sei o que lá, e passou essa impressão que o Flamengo jogou melhor mesmo. Mas o adversário do Flamengo não foi altitude, né? Foi o Cusco. E eu tô falando isso sem saber se o Cusco está num nível aceitável de futebol ou não, porque aí, ignorância minha, não sei, não acompanho o futebol peruano. Você não acompanha o Peru, não? Lamentável, não acompanho. Esperava mais. Peço mais empenho. Mais empenho. Abro aqui a internet para ver se está indo bem, como se classificou, etc. Mas, por exemplo, né, coisas que a gente já sabe. A LDU é um projeto muito... Quando o Flamengo vai jogar fora de casa contra a LDU, são outros 500. Quando o Flamengo vai jogar fora de casa contra o Bolívar, e aquele Bolívar que naquele momento estava muito bem também, que exigiu bastante do Flamengo naquelas oitavas de final e já em fase de grupos também são outros 500. Então, só para evitar colocar no mesmo bolo times, projetos diferentes, clubes, pelo simples fato de ser altitude. Eu sei que, porra, ainda assim gera curiosidade, tá super válido. Pô, mas aí você meio que se contradiz, né, mano? Porque, Vitor, porra, você disse que não conhece o time, o Cusco, não sabe como é que os caras estão indo. Às vezes os caras fizeram uma temporada boa e o LDU não fez uma temporada tão boa assim. Eu também não sei, mas eu acho engraçado quando a pessoa, tipo, não sabe e ao mesmo tempo menospreza o time porque, LDU, por causa do que o Bolívar e blá blá blá. Mas esses times também não estão tão longe da qualidade desses outros times, porque até então, ano passado, todo mundo falava que o grupo do Flamengo era mamão com açúcar, o LDU era muito fraco, agora de repente o LDU, nossa, eu não vejo tanta diferença do Cusco pro LDU, por exemplo, pra LDU. Inclusive, eu acho que o Flamengo ganhou, eu não lembro de quanto foi a partida, mas o Flamengo ganhou da LDU também, ganhou acho que não sei se foi com muita complicação, eu vou até dar uma olhada aqui. Na verdade o Flamengo, ele empatou, ó. Ele empatou em 0-0 contra o LDU, pelo menos não perdeu, né? Não perdeu. Mas, se você dar uma olhada aqui, ó, você vai ver, ó. O Flamengo deu 11 chutes no gol, sofreu 9 chutes. O Flamengo deu 3 chutes no gol, sofreu 1 chute no gol. O Flamengo teve 60% de posse de bola e o LDU teve 40%, né? E o LDU fez 14 faltas e o Flamengo 11. Então vocês veem aí que, né, foi mais sorte do LDU não ter perdido o jogo do que, nossa, porque o LDU é muito mais time que o Cusco. Não tem pouca diferença. Claro que o LDU é mais forte que o Cusco, mas não é tanta diferença assim. Rapaziada, esse foi um vídeo rápido falando aí sobre a grande vitória do Flamengo na Libertadores. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E vou deixar aqui um recadinho rápido para vocês, tá? Rapaziada, como vocês podem ver, eu estou aí com uma parceria bacana com alguns produtos aqui embaixo, beleza? Dá uma olhada aí, você que gosta de tomar uma cerveja no fim de semana, sacou? Com os seus parceiros aí, ou com a família, com a mulher. Tem umas canecas bem legal aqui pra vocês aí, adquirir se vocês quiserem, obviamente. Camisa do Flamengo, tudo aí de ótima qualidade, beleza? Então, graças a essas parcerias aí, o canal ele vai começar a crescer também, beleza? Obrigado por você ter chegado até aqui e até o próximo.